Sejam bem-vindos a mais um programa Segredos da Arquitetura. Essa é uma parceria entre a CNU e os cursos de especialização em arquitetura e design da Unip. Eu sou a Gisele de Ziura, professora, coordenadora desses cursos de especialização, e hoje temos mais um segredo a ser desvendado por você, relacionado à profissão de arquitetura. Quem não gosta de descobrir um segredo, e ainda mais dessa profissão tão encantadora? E para isso, eu tenho aqui um convidado muito especial, o arquiteto Amir Samad Shafa. Seja bem-vindo, Amir. Obrigado, Gisele. Obrigado. É um grande prazer estar aqui para conversar sobre essa profissão com você hoje. O Amir, ele é fundador do escritório Shafa Arquitetos, é reconhecido aí pela sua versatilidade, transparência, verdade, ética, compromisso no desenvolvimento dos seus projetos, obra. Eu diria, assim, pelo que eu conheço você, Amira, tantos anos, né, é um arquiteto completo, né, com relação à criatividade, projeto, execução, acompanhamento de obras, empreendedorismo, enfim, a gente vai conversar sobre isso, né, e trabalha aí no escritório com projetos em várias categorias, residenciais, comerciais, educacionais, de saúde, lazer, design urbano também, nessas várias tipologias, e permitiu que atuasse também como auditor de obras, laudos técnicos, conselheiro do CAL Paraná, do Conselho de Arquitetura e Design, e palestrante em várias instituições. Então, te convido para falarmos, então, o que é a profissão do arquiteto? Que pergunta difícil, né? Começa assim, Essa básico. Bom, primeiro eu agradeço os seus exageros em relação à minha pessoa, mas eu sou um eterno aluno, né? Somos. Eu acho que o sentimento que eu tenho sobre a profissão de arquiteto talvez seja uma das áreas mais completas que tem na profissional, né? Na sociedade humana. O arquiteto, ele tem que, além de gostar de ter expressão artística, sensibilidade, intuição, ele tem que gostar de tudo, basicamente, né? Inclusive de fazer jornalismo aqui com você, né? Matéria. Mas a profissão de arquitetura, ela é apaixonante. Ela é uma área investigativa. O arquiteto tem que saber desde da parte psicológica até a parte de aplicação, né, de conhecimento de todas as áreas. Por exemplo, como você falou ali, se a gente quer fazer uma clínica, a gente tem que entender um pouquinho do que é o trabalho de um médico, de um farmacêutico, de um dentista, né? Compreender as áreas dele. Se a gente quer fazer um hotel, você tem que entender a dimensão econômica de um projeto como esse, né? Então tem que entender de estratégia. E o que mais me instiga, aí já dividindo um pouco com você essa conversa, o que mais me instiga é que dentro dessas tipologias, seja hotel, seja lazer, seja hospital, é que mesmo que a gente faça um projeto de um hospital, quando a gente vai fazer um outro, a gente tem que pesquisar de novo. E quando a gente vai fazer um hotel, quando a gente vai fazer uma residência, a gente pensa assim, não, tá, vou fazer uma outra casa, mas eu já fiz, né? Você já fez inúmeras residências, por exemplo, que eu sei, né, acompanho. E eu tenho certeza que você, mesmo com a tua experiência, você vai instigar e vai pesquisar a fundo. Por quê? Porque são outros clientes, porque são outras pessoas, porque é um outro local, porque é tudo diferente, né? Mas você vai cada vez mais somando essa tua experiência, né? E eu acho que essa é a riqueza da arquitetura, uma das riquezas da arquitetura. Com certeza. A responsabilidade que cai sobre os ombros dos arquitetos, ela depende também muito da sua
da sua capacitação, né? Da busca pela verdade, isso que você colocou agora, né? E a gente percebe, né, cada vez mais como essa responsabilidade se espelha em todas as etapas de um projeto. Mas o grau de sinceridade, honestidade, a veracidade aplicada a planejamento com recursos escassos, às vezes, né? Famílias que têm poucos recursos, a gente fala que é muito fácil você planejar uma obra com muito recurso. Mas você planejar uma obra com recursos, com poucos recursos, ou recursos limitados, aí sim você vai ver o peso que tem a mente de um arquiteto bem treinado, né? Então, uma coisa que nós temos que realmente ajudar. Os arquitetos devem se interessar pela administração e gestão de obras. Essa foi uma área que eu comecei, Gisele, quando era muito novo, e eu matava a aula na faculdade de arquitetura para poder fazer estágio em obra. Eu fazia estágio com os pedreiros nas obras. Eu ia carregar telha, madeira, cimento, porque eu tinha muita vontade de entender a dificuldade que eles tinham. Então, eu me colocava numa posição de humildade, de aceitar que aquelas pessoas eram meus professores, né? Não sei se você teve essa experiência, né? Eu tive, eu desde os 12, 13 anos, bom, minha família é da área da construção civil, né? E como eu fiz escola técnica, dentro da escola técnica tinha aula só para, já que você está me entrevistando também, Claro, tô aqui estou sentindo isso? Essa minha vivência em obra, eu adoro obra, amo obra e aprendo todo dia também, né? Então, eu tive aula de marcenaria, aula de montar parede, alvenaria, concreto, enfim, né? Então, não só dentro da escola técnica, e depois durante as obras também. Então, eu acompanhava sempre, né? Meu pai nas obras. Porque ele fazia, né, a concretagem, então acompanhava a concretagem, para a concretagem, a questão das formas, a questão das armaduras, alvenaria, e como ele trabalhava e trabalha até hoje com recuperação estrutural, então a gente já chegava nas obras com um problema, né? A questão era essa, né? Já chegava com obra problema e aí para arrumar. Então, eu aprendi e aprendo até hoje, né? Então, isso me ajudou muito. Então, não chegava com a obra tudo bonitinha, limpinha. Então, a partir de agora, vamos ver, né, o revestimento. Isso é ótimo, né? Mas eu chegava com obra para resolver, né? Então, obra para recuperar, obra para. Então, eu aprendi muito e aprendo até hoje, né? Até hoje eu vou na obra, e pergunto, né? Porque às vezes quem trabalha na obra ali, seja o mestre, seja o pedreiro, o armador, quem for, né? O serralheiro, o marmorista, né? A gente está sempre aprendendo, né? E é assim, a vida é sempre um eterno aprendizado, né? Isso faz parte do humanismo, né? Eu acredito que é uma profissão também muito humana. Totalmente humano. A medida da arquitetura é o homem, né? A arquitetura depende da compaixão do profissional com a humanidade, com ele mesmo, né? Então, eu sempre cito nas rodas de conversa com os arquitetos algumas qualidades. Uma delas é a criatividade, que a gente já conversou sobre isso, ela é um dom espiritual, não é intelectual, mas a capacidade de fazer composição é um dom racional, né? Uma qualidade da razão. Então, os arquitetos têm que trabalhar tanto essa parte intuitiva como a parte executiva, né? De cada etapa, né? E somente essa experiência que vai trazer essa segurança para ele. E na medida que ele vai praticando e vai adquirindo conhecimento, essa velocidade de raciocínio começa a ser maior. Ele começa a pensar em várias soluções. E começa a memorizar tipologias, né? Daquilo que agrega valor para ele, né? Mas um fator determinante para o sucesso é o processo de consulta entre os profissionais e a sociedade, né? Você concorda com isso? Você acha que o processo de consulta
para um ser tão autossuficiente como o arquiteto, ele é importante? O que você acha? De consulta? Como assim? Vamos fazer um projeto? Com quem que a gente vai conversar? Ah, com certeza. Então, a gente vai, Sim. o arquiteto ele nasce sabendo na faculdade, Não, olha, me formei como arquiteto, agora o mundo vai ter que aceitar quem eu agora sou. vamos lá. Não, de jeito nenhum. Não, vamos. Agora que vamos aprender. Na verdade, agora não, né? Porque é um eterno aprendizado. Mas não, vamos aprender sempre, né? Aprender, seja na capacitação, seja na obra, seja no dia a dia, com os outros profissionais, não só os outros arquitetos, mas os outros profissionais também, né? Os outros, os designers, os engenheiros, então o respeito aos outros profissionais também, né? E me diga uma coisa, como que acontece esse processo? Falou em criação. Como que acontece esse processo criativo, né, no seu escritório? É uma equipe? Esse processo acontece, é uma cocriação? É você individualmente? Como que acontece isso? Bom, depois de muito tempo tentando acertar a receita do meu escritório, do meu trabalho como arquiteto, e depois de muitas crises econômicas, eu tomei uma decisão em 2017 de que eu não iria mais trabalhar com qualquer tipo de cliente. Uhum. Então eu chamei tinha 10 colaboradores, entre engenheiros, estagiários, arquitetos, eu falei, nós só vamos trabalhar com pessoas bondosas. Aí eles falaram, mas como assim? Eu falei, sim, o arquiteto, ele tem que criar coisas lindas e bonitas. E nós somos, por natureza, os criadores de uma nova ordem a nível local, regional ou mundial. Tudo que a gente faz altera a vida. Só que para que isso seja feito de maneira correta, tem que haver bondade e generosidade no processo. Então, se você, como profissional, fica trabalhando com pessoas mesquinhas, ou se você é uma pessoa mesquinha, o fruto do seu trabalho não vai ser alegria, vai ser talvez aborrecimento. E eu aprendi durante muito tempo isso, né? Errando, apanhando, aprendendo. Então, eu fui entender que era importante que o processo criativo tivesse bondade. Então, respondendo a tua pergunta, as criações sou eu mesmo que faço. Os projetos surgem de maneira espontânea. Né? Os desenhos, a parte criativa surge em 15 minutos, uma imagem, um desenho, feito com uma caneta muito simples, um papel comum, né? Desenhando no restaurante, desenhando no café, sempre de maneira descontraída, mas pensando naquelas pessoas que te contrataram, pensando no entusiasmo delas e na bondade que elas tiveram de contratar você para fazer o projeto. Então, nesse momento, a mente e o coração de um arquiteto começam a brilhar. E aí aparece a solução do projeto, que mais tarde vai se tornar uma linda obra. Então, eu sempre digo, Gisele, que a causa do sucesso de um bom projeto é a criatividade com bondade. Sabe? A gente poderia falar aqui sobre técnicas, poderia falar sobre números, está valendo. Mas criatividade, ela é espiritualidade. Mas ela, se não tiver razão, também não funciona. Então, a gente precisa dominar tudo, né? A espiritualidade, que é o processo criativo, e a razão, que é a tecnologia, ciência, softwares, né? Tudo isso, né? Uhum. Então, o teu amigo aqui teve que aprender tudo isso na pancada. Não foi fácil, não. E quantos anos que tem teu escritório? Quando que você se formou? Porque acho que tem bastante gente que está nos ouvindo que é recém-formado, tem alguns aqui que tem alguns anos de profissão, então fala para os nossos ouvintes aqui. Bom, eu comecei a desenhar, trabalhar com projetos com meus 15 anos. Meu pai é engenheiro elétrico, né? Um talento para desenho e arquitetura, mas que não pôde se formar porque era filho de pioneiros iranianos e que vieram do Irã para o Brasil
e também minha mãe, enfermeira, sanitarista. Então eu passava, a gente viajava o Brasil inteiro, eu passava o dia desenhando. E aos 15 anos eu fui começar a trabalhar e estagiar em um escritório de engenharia. Então, a aptidão para o desenho já era natural. O que eu fiz na época da faculdade de arquitetura foi, antes de entrar na faculdade, fazer estágio. E quando eu cheguei na faculdade, no quarto ano, eu comecei a construir obras. Então, eu me tornei construtor já recém-formado. Construí casa, construí prédio, construí indústria. Então, uma coisa que eu aprendi é isso. Primeiro passo para você querer ser um bom arquiteto é você ir para a obra. Né? Dominar alguma característica da expressão artística e você vai para a obra direto, você aprender, né? Aprender a assimilar com isso. Então, o meu escritório, que eu tinha, chamava-se antigamente Interage Arquitetura, que eu abri com 2 amigos, depois ficou só eu e mais um amigo meu. A gente trabalhou como construtores, arquitetos construtores, porque nós não tínhamos nome, nós não éramos ninguém, então nós tínhamos que construir uma carreira, né? E depois de um tempo, eu fiquei só e acabei fundando o Chafra Arquitetos, que hoje é um escritório maduro e que nós trabalhamos hoje com profissionais online, não é mais físico, né? Então, hoje Mas começou isso depois da pandemia ou vocês já trabalhavam online antes? Já trabalhávamos. Só quero esclarecer aqui que não é tão simples assim as coisas, sabe, Gi? Então, por exemplo, eu vou citar algum exemplo para os arquitetos verem aqui. Eu, muito novo, eu fui roubado numa obra, em 2 obras, né? E fui processado 4 vezes. E tive que virar gestor de obras. E tive que datilografar recibos, isso de madrugada, né? Tive que me interessar por outras áreas que não me interessavam. Uma delas, projeto elétrico. Então, também faço projeto elétrico e de lógica. E me tornei administrador. Mas tudo isso não foi porque eu tinha um curso. Foi com erro. Então, a mensagem que eu quero deixar assim, quando vocês estiverem se ferrando, estiverem dando errado as coisas para vocês, saibam que isso será a maior bênção nas suas vidas. Porque aquilo que vocês vão passar, ninguém vai poder passar por aquilo. Só vocês. Ninguém cresce sem sofrimento. Não existe isso. Sabe? Tem que passar por teste, tem que cair, tem que ralar, tem que perder. Aí vai assimilando conhecimento, vai ficando humilde, vai perdendo arrogância e vai ficando com conhecimento. Né? E começa a se tornar a expressão daquilo que você pensa, que você acredita, que foi aquilo que você falou no início um pouquinho desse arquiteto aqui, né? Você falou, empreendedor. Por que eu fui empreendedor? Porque eu perdi projetos. Por que eu me tornei gestor? Porque eu fui processado. Como que funciona hoje como que funciona hoje a gestão do teu escritório? Essa administração, a gestão, tem essa equipe separada, vamos falar em equipe, né, que são várias questões. A equipe, tem várias equipes, tem um gestor por projeto, isso com relação a pessoas. Como é que você soluciona a questão financeira? Você que faz toda a gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de contratos, ou você contrata uma assessoria jurídica? Como é que acontece essa gestão toda aí do escritório? Bom, pode falar um pouquinho? Posso, claro. Na verdade, eu faço tudo isso sozinho. Uhum. Então, eu administro os projetos, contato os clientes, converso com as construtoras, adquiri conhecimento de todos os softwares, crio os projetos, atendo basicamente todos os clientes como se fosse um telemarketing, sabe? E vou nas obras, filmo com drone. Vamos dizer que por eu ter me educado muito antes, eu me tornei um profissional autossuficiente. Não quer dizer que eu sou perfeito, não é isso. Eu quero dizer que eu tive que me tornar autossuficiente em função de tudo que eu passei. Né? Eu tinha uma construtora, fui roubado. Eu tive processos, eu tive que aprender a ser gestor. Se eu quisesse imprimir uma conduta ética moral, eu tinha que ser exemplo daquilo. Eu não posso exigir dos outros isso. Né?
Então, em 2017, eu acabei convidando a Liciane Cordeiro, que é hoje minha parceira, né? Que foi minha aluna. Foi sua aluna, né? Então, a Alice, ela se tornou uma tradução do que é a resiliência e a persistência, porque para trabalhar comigo, que não sou uma pessoa fácil, ela conseguiu superar e ela hoje está crescendo sozinha, está indo bem. E somos amigos, somos parceiros. Um dos meus estagiários, o Felipe Senes, também está crescendo do escritório. Então, a gente sempre acredita que as pessoas têm qualidades e potenciais lá dentro que precisam ser trabalhados. Então, você não precisa ter um grupo de gestão no seu escritório. Você precisa ter um bom advogado. Você tem que ser um bom gestor, você tem que ser um bom administrador. Mas, Gisele, você só vai aprender isso quando errar, não é verdade? Tem que errar, tem que cair, sabe? E você falou que tem essa equipe, então você delega bastante ou você centraliza, né? Você falou que centraliza e acaba fazendo tudo isso, mas você delega também algumas coisas ou você não delega? Você não delega nada, você acaba Claro, fazendo. Delega também. claro que hoje eu tenho uma profissional que me atende no Rio de Janeiro, que me dá suporte. Às vezes você tem muito trabalho burocrático, que você precisa delegar essa parte burocrática para despachantes, tem que fazer isso, né? Uhum, Mas aquilo que eu amo da arquitetura, que é a criação do projeto e fazer o projeto, isso eu não delego para ninguém. uhum. Porque a relação entre a gente os empresários, os clientes, as famílias é muito séria. Então, eu acabei criando uma aptidão de resposta rápida para os projetos. Então, por exemplo, eu pergunto para você, professora, qual é o tempo que alguém deve fazer um projeto de uma casa, por exemplo? Qual deve ser o tempo? Depende. Depende da casa, depende das. Qual que é a média de fazer um projeto de uma casa? Qual é o tempo de criar uma ideia? Quanto tempo demora Ah, para às vezes fazer? é muito rápido. E como que você vai expressar essa ideia? Eu só te ligo e falo assim, Gisele, Ah, para mim ainda é na mão. chegou o teu Para dia, mim ainda é na mão. chegou o teu dia. Quando que você pode apresentar até amanhã para nós o projeto? Então, com o teu amigo acontece assim as coisas. Uhum. Liga, por exemplo, investidor minha, temos um terreno assim, temos que fazer esse produto, como é que faz? Então, eu adquiri conhecimento do mercado imobiliário, conhecimento sobre topografia, sondagem, muro de arrimo. Eu me tornei Uhum. construtor de muros de arrimo, Gisele. Imagina? Uhum. Tipologias, né? Eu já construí com pré-fabricado, pré-moldado, obra convencional, obra metálica, tudo que você imaginar. Então, esse conhecimento, esses itens, você vai guardando na tua memória. Quando chega o momento, quando chega um cliente para você, se você for indicado, você vai ter que brilhar, você vai ter que fazer o seu melhor. Pode ser Ah, que com não dê certeza. certo para você naquele momento, mas o tempo hoje exige uma postura madura e, às vezes, imediata, para que você não perca uma boa oportunidade. E como que você precifica os teus projetos? Você precifica por metro quadrado, por hora trabalhada? Como que você faz? Depende do projeto. Às vezes tem projeto que você vai ter que colocar as duas maneiras de trabalho, né? O metro quadrado, quando é projeto mesmo, Uhum. e quando é acompanhamento técnico ou assessoria, a gente vai fazer por hora técnica, né? Isso. Uhum. A gente também tem que entender que a gente vive uma realidade social em que as pessoas já estão no seu subconsciente preparadas para negociar certas coisas por valores determinados, né? No caso, eu quero dizer metro quadrado ou hora técnica, né? Então, o nosso mercado brasileiro é assim. Nosso mercado regional, ele é assim. Como é que você tem feito isso? Ah, eu levo em consideração várias questões. A complexidade do projeto, o prazo do projeto,
metro quadrado não consigo, porque tem muitas variáveis, né? Cada Sim. projeto é um projeto. Então, não, o custo do escritório também entra, entra na, no jogo, né? A escala do projeto também. Sim, Então, claro. Tudo isso tem que ser comensurado. uhum, é, Independente se é metro quadrado ou hora técnica, é, você sabe o seu limite, sabe quanto você vai ganhar para é, aquilo. E com é, dignidade, né? Dignidade, não uhum, essa bagunça que está aí. não. Não. E também assim, né? Eu acho que cada projeto é um projeto mesmo, não tem um valor assim, para mim, né? Pelo menos. Não sei se eu estou certa, se eu estou errada, eu acho que não tem uma verdade absoluta também. Não tem porque no escritório a residência nesse padrão é esse valor, também não é, porque às vezes vai depender do terreno, vai depender do local, vai depender, né, da complexidade, às vezes é uma casa simples, um tamanho simples, vai depender até que etapa que vai aquele projeto também, Uhum. então, às vezes, eu estava fazendo esses dias um projeto de uma loja e pensando, quando eu faço a proposta, eu já imagino a solução. Mesmo que eu não feche a proposta, eu já fico imaginando a solução, É. porque às vezes a solução é simples, né? Então, por que eu vou cobrar algo, né? Que é muito elevado, né, pelos padrões de metro quadrado, considerando, né, X de metro quadrado, sendo que é uma solução simples. Então, tem isso também. Então, por aí vai. Eu acho que tem várias questões que são levadas em consideração. No meu Claro. caso, né? Não, mas você está correto. Cada tipologia de projeto é uma realidade, está correto? É isso É, mesmo. Você não pode comparar uma loja com uma casa. é, Não pode é, comparar projetos interiores com arquitetura. é, Não pode que isso comparar é, instalação elétrica com arquitetura. é, É tem coisa diferente. nível de detalhamento também, né? Até quanto que vai detalhar, né? Então vai chegar a Sim. detalhar o pé da cadeira, o pé do móvel, né? Ou a ideia, o esboço, né? E por aí vai, né? Vai chegar ao detalhamento técnico construtivo de compatibilização ou chega na etapa de aprovação legal nos órgãos é, municipais, enfim, né, públicos, que Uhum. também, às vezes, dependendo, dá um trabalho, né? Porque dependendo de como está Muitas lá, horas. na guia Muitas horas. amarela, dá um trabalho, né? Nossa. Dá um A trabalho gente cobra enorme, né? aqui no É, escritório, velho. A gente tem uma é, taxa para isso. Nós é, temos uma taxa para aprovação aqui no escritório. Porque é, a gente perde horas para é, discutir com os órgãos é, públicos. é. A gente E explica às o negócio. vezes, não, e às vezes tem projeto que é simples de aprovar. E às vezes um projeto é muito complicado de aprovar. Então Claro. tem isso também. Então não dá para dizer, é sempre um mesmo valor. Não, vai depender de cada projeto, né? Uhum. E vai depender mesmo dentro de um condomínio, né? Tem um projeto que dentro de um condomínio é simples e dentro de um condomínio é difícil para caramba, porque o gabarito já está errado na prefeitura e por aí vai, né? Então tem condições e condições. E é isso às vezes que o cliente não entende, né? Como que, né, para o meu amigo foi tão fácil e para mim é difícil, você está me dizendo que pode ser difícil, né? Então, às vezes, a questão da comunicação com o cliente, né, deve ser muito clara, muito esclarecida, né? Uhum. E esse papel nosso, né, enquanto arquiteto, de explicar, né, quanto mais fácil, né, mostrar exemplos, mostrar projetos, mostrar etapas. Olha, isso aqui é uma etapa de estudo preliminar, isso aqui é uma etapa de projeto executivo, isso aqui é uma etapa de projeto legal que vai para a prefeitura, isso aqui é um projeto de drenagem, porque às vezes pedem, às vezes não pedem, isso aqui é um projeto, né, às vezes pedem lá na prefeitura também, de muro, de arrimo, às vezes pedem, às vezes não pedem, e por aí vai. Então, mostrar para eles, né,
qual que é a diferença de cada projeto. Então, eu acho que isso faz diferença também, né? Essa questão da comunicação. Como a comunicação, ela é ingrata, às vezes, né? E como a gente acaba errando. Eu já errei também, muitas vezes, na minha vida profissional, por achar que o cliente entendeu, e ele não entendeu, né? Ou achar que eu falei, mas eu não falei, né? Ou achar que as coisas ficaram subentendidas, né? Então, às vezes, tem isso também, né? Uhum. Você tem E muita explicácia para é, poder acertar tudo, né? exatamente. E aí o que você falou, né? A gente tem que entender um pouco de tudo, entender um pouco de psicologia, e aí psicologia da comunicação, psicologia das organizações, e aí se a gente vai trabalhar na área corporativa, a gente tem que entender sobre a questão da gestão dentro das organizações também, porque a gente propõe projetos dentro desse ambiente e por aí vai. E me diga uma coisa, o que que você acha, dentro disso que a gente está conversando, que a gente tem 4 minutinhos, o que que você acredita, então, que diferencia um profissional do outro, dentro de tudo isso que a gente está falando? Nossa. Olha, no mercado tão concorrido que nós temos, é um grande desafio, né? Isso, né? Mas uma coisa que é factível é a determinação e a paixão dominante que diferencia um profissional do outro. Sabe, Gisele? Nossa vida não existe espaço para meia boca das coisas. Ainda mais no mercado que a gente trabalha, que é o paranaense, aqui o sul, né? Então, eu acho que não pode haver preguiça e os arquitetos devem se dedicar todos os dias a serem melhores, sabe? Eu posso dizer que é a paixão dominante que determina o sucesso de alguém. Essa questão da letargia, essa questão da preguiça, não tem cabimento na arquitetura. Não tem isso. Também arquiteto não é alguém que fica só filosofando na sua vida, lindo, né? Sabe? Dizem que arquiteto é um bando de maluco, né? Na verdade, nós somos eternos investigadores, na verdade, sabe? A gente discute, por exemplo, coisas bobas, né? Você vai dizer assim, um dia um cliente me ligou assim, Amir, a minha casa não ficou como você projetou, eu estou muito aborrecido com você. Né? Falei, calma, vai passar o tempo, você vai entender. Passado 6 meses, esse mesmo cliente me ligou. Eu gostaria que você viesse jantar na minha casa, minha família, porque a minha casa está linda, né? Mas o processo da paixonite, para depois a crítica, depois, né? Aquilo, isso é uma temperança que o arquiteto adquire, né? Como também, como se fala muito do BIM hoje, né? Tecnologia, o arquiteto tem que desejar conhecer tudo isso, sabe? Arquiteto também. Até porque é uma melhoria no próprio processo de trabalho, né? Isso ajuda muito. Não, mas se o arquiteto também não tiver conhecimento de causa, Gi, pode botar qualquer software na sua frente, não vai adiantar nada, sabe? O contrário, Né? exatamente. Ajuda quem está no caminho, vai impulsionar. Eu acredito assim, o BIM, ele Sim, impulsiona o bom profissional, né? sim, sim. Ele Ah, ajuda nesse sentido, né? por exemplo, uma coisa que eu sempre me queixava na faculdade de arquitetura era por que as faculdades de arquitetura não tinham os primeiros anos destinados à capacitação técnica e serviço social. Porque daí bota os arquitetos lá na favela ou em um lugar pobre para poder reformar, né, e se dedicar ao próximo, que dali, nessa dedicação, ele vai adquirir conhecimento, humildade, não vai mais se achar a cereja do bolo, vai começar a ajudar o próximo. E aí vai começar a empreender, e se colocando na posição do próximo, vai empreender. É uma coisa que a gente observa hoje, que os profissionais que têm sucesso na sua vida, não são aqueles que estão nas capas de revistas, porque é muito fácil estar na capa de revista, mas são aqueles que amam o que fazem. Né? Os E maiores não arquitetos precisa, né? E não precisa ficar. não precisa. Os maiores arquitetos do mundo, você pode estudar a vida deles toda, principalmente delinear esses arquitetos atuais do Japão ou da Escandinávia. O que eles tinham em comum, né, o que eles têm em comum, né?
ou aqui no Chile, né? Ou até nossos mestres brasileiros, como Marcos Acayala, por exemplo, o que eles têm de comum, esses caras? Eles são apaixonados pelo que fazem. Eles são capazes de fazer qualquer coisa de graça na área deles para ajudar o próximo. Uhum. Se você quer ter sucesso, busca saber o que você faria de graça para os outros. Naquilo você vai ser bom. Certeza. Olha, o que você falou agora, eu acho que a gente pode fechar com o nosso segredo do programa de hoje, que é a pergunta, né? O que você faria de graça, né? Que é a sua paixão pela profissão, né? E hoje nós estamos falando aqui sobre a profissão de arquitetura, mas eu acredito que vale para qualquer profissão, né? Para a sua profissão, para você, arquiteto, urbanista, ou a profissão que você tenha hoje, que você está nos ouvindo, ou você que está nos assistindo, se você não está apaixonado pela sua profissão, apaixone-se pela sua profissão, né? Ou dentro da sua profissão, o que você faria de graça, né? Eu acho que essas duas palavras também que eu anotei aqui já, como segredo, né? Paixão e determinação, né? Mas eu uso também isso, sabe, Amir? Né? Essa questão de se dedicar e ser melhor, né? Nos melhorarmos a cada dia. Eu acho que isso é algo que nos faz bem também, né? E acaba fazendo bem não só para quem está à nossa volta, né? Para o nosso ambiente pessoal, o nosso ambiente profissional, e faz parte da nossa evolução. E aí, seja nossa evolução espiritual, nossa evolução enquanto profissionais, e isso acaba reverberando no mundo. No universo. É. O empreender, que nem o livro que você escreveu, empreender, ele é um processo que nasce dentro de você. Às vezes a gente fica reclamando que o mundo não muda e que tem muitas coisas erradas, mas em vez de a gente reclamar isso, que é nosso direito, a gente pode ficar triste. Por que a gente não se levanta e vai ajudar alguma comunidade próxima onde a gente mora? Seja qualquer comunidade, né? Tem lá uma comunidade, por exemplo, que trabalha com capoeira, né? Que tem a cultura deles, ou tem uma comunidade evangélica, ou tem uma comunidade lá, muçulmana, judia, ou não acredita em nada, né? Se ofereça. Fala, olha, eu sou seu irmão, tenho talento para ajudar. Vai desenvolver ideias, uma praça, um banco, um espaço para crianças. Esse exercício de criar coisas para fazer o bem para o outro vai abençoar vocês todos. Vai abençoar todos nós. E eu fiz isso. Em 2012, entrei numa crise enorme dentro de mim. Eu tinha trabalho, mas eu entrei numa crise pessoal. O que foi que eu fiz, em vez de ficar chateado? Eu me levantei e fui fazer projetos sociais a nível mundial. E fiz amizades com gente no Chile, gente em outros lugares, né? E fui criar ideias, projetos. Então, em vez de eu ficar chateado, que as coisas não dão certo para mim, por que não se oferecer para ajudar o próximo? Eu acho que está faltando isso, esse chamamento, né, essa provocação, porque senão os jovens e os arquitetos aí ficam discutindo questões que, para mim, são superficiais, né? Essa questão de esquerda-direita, gênero, essas coisas que são direito das pessoas, mas é o lado humano. Mas, efetivamente, nós estamos reclamando constantemente, mas estamos fazendo o quê? Só reclamando? Né? Então, vamos fazer o bem para as pessoas. Né? Vamos levantar, criar bons projetos, fazer parceria. Né? Eu acho que isso é uma oportunidade única que nós temos hoje. Única. Então, deixa aqui como uma grande sugestão para todos. E chegamos ao fim do nosso programa. Agradeço de coração você, Amir. Agradeço também todos os nossos ouvintes, todos os nossos participantes. E foi um grande prazer, uma grande honra
poder conversar com você e poder compartilhar essas ideias, esses momentos aqui tão especiais sobre a profissão da arquitetura. Gisele, obrigado a você pela tua humildade e bondade de convidar esse amigo aqui, né? Eu acho que nós estamos todos caminhando juntos para fazer o bem, né? O mundo precisa de pessoas bondosas, capazes e bondosas, sabe? Eu agradeço você, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Até uma próxima. Obrigada. Obrigado.